Sejam muito bem-vindos ao Espiritualidade Sem Cortes. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. Bem-vindos, pessoal. E hoje estamos aqui recebendo o Bruno Copo no nosso espaço. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês, gente. Muito bom. Muito bacana. E a proposta nossa aqui é realmente falar de espiritualidade, falar do que a gente vive, das experiências que a gente tem vivido. E sempre acontece muito movimento. E aí a gente joga aqui essa conversa, essa palavra e vê o que surge, né? E o Bruno a gente já se conectou nesse movimento, né? No momento que a gente estava em Floripa, a gente conheceu o trabalho dele e ficamos super, assim, conectados, né? Ressoou muito com a nossa história também. Então é muito legal estar trocando esse papo, assim, ao vivo, né? E aí, ontem, o Bruno foi com a gente no Cacau Flow. Até perguntar como foi essa experiência aí, Bruno. Olha, gente, foi realmente assim uma coisa bem diferente do que eu até esperava, assim, porque acho que tiveram trocas ali, todas as falas, né, que eu vi do Murilo e de toda aquela egrégora, assim, daquela atmosfera que é criada por eles, é uma fala com muitas verdades, assim, de muito coração, sabe? Então isso me tocou bastante, assim. A gente estava no carro em direção ao Cacau Flow pra gente trabalhar, fazer as fotos, servir ali com eles, né? E sempre a gente vai filosofando, trocando ideia, trazendo reflexões naturais que eu e a Sol tava ali trocando essa ideia. E aí a gente começou a conversar sobre o poder da fala, sobre essa verdade que a gente pode trazer com a nossa expressão da fala. O peso da nossa verdade, né? Porque às vezes a gente tá tão na expectativa de que o outro concorde com a gente, que às vezes o peso da verdade do outro é maior do que a sua verdade. Então a gente tem que começar a equilibrar isso, né? E aí foi legal, por que eu tô falando isso? Porque aconteceu várias vezes já de a gente chegar no Cacau Flow, e o Cacau Flow é o flow, né? É o que fluir, não tem roteiro, a gente não sabe quem vai aparecer para tocar, a gente não sabe qual é o tema, não tem nada disso, é realmente o que surgir no campo. E acontece muito da gente estar trocando ideia e lá esse mesmo assunto ser a pauta do dia que foi, né? Eu fico até pensando que o Lucas é bruxo, assim, porque na hora que a gente chega lá e começa a falar do assunto, ontem eu comecei a dar risada sozinho. Eu falei assim, como assim? Tá falando exatamente do que a gente tava falando no carro. Porque a informação tá no campo. E quando a gente faz parte dessa egrégora, desse campo, e tá sutil o suficiente para ver o que tá surgindo ali, né? Por que a gente tá falando disso? Por que surgiu essa informação, essa ideia pra gente trabalhar? E o que a gente tem vivido aqui ressoa muito com o que a gente escuta lá e com as pessoas que a gente se conecta. Então pode ver, os assuntos que a gente trouxe hoje na sua visita aqui com a Bianca são assuntos que também surgiram naturalmente. E aí, se você começar a perceber, você vai ver que está conectando com coisas que você está vivendo atualmente. Aconteceu alguma coisa assim ou não? Sem dúvidas, cara. Até, né, pegando esse gancho do Cacau Flow, a Dani fez uma fala sobre a fala dela, né, de quando ela era criança, com 7 anos, que, né, alguns traumas ou crenças que a gente internaliza, né, e como isso a gente vai carregando isso ao longo do tempo, e se a gente não questiona, não mergulha mais a fundo para entender de onde vem aquilo, qual é a origem daquilo, criam obstáculos para a gente, né? Criam desafios, assim. E aí eu me identifiquei muito, assim, porque isso é uma coisa que eu venho trabalhando na minha jornada, né? A comunicação, né? E a comunicação, ela não é só verbal. A comunicação, ela se dá em vários níveis, né? A fala, esse lugar de fala, é um lugar muito poderoso, né? Onde a gente pode transmitir não só algo que a gente quer dizer com significado, semanticamente falando, mas também colocar uma intenção, uma energia, né? Algo que a gente quer passar além da fala, né? Então isso é algo que eu venho trabalhando assim na minha própria jornada, que eu lembro de quando eu era criança, assim, a dificuldade que eu tinha de me expressar por ser mais introvertido, né? De ter assim um pouco mais acanhado, mas não que eu não tivesse algo para falar, porque eu era muito observador, né? E ao mesmo tempo eu, né, me retia naqueles momentos assim. E hoje eu estou tentando colocar isso mais em prática, em me desafiar, em
expressar sem muito julgamento, né? Porque a gente tem uma tendência muito forte de autocobrança, de se julgar muito, né? O tempo todo. Então, quando a gente precisa desligar um pouquinho essa chave vizinha, né? Da autocrítica e simplesmente deixar fluir, né? Entrar no flow, né? Da comunicação. A base são as relações, certo? A gente vem falando isso em episódios do Tribe Zen mesmo. E a gente veio aqui para esse coletivo, para essa casa, espaço Tribe Zen, para nos relacionar, nos desenvolver a passos largos, porque quando a gente começa com essa consciência de trazer atenção para as nossas relações, para as nossas comunicações, o bicho pega. Porque não tem como você se relacionar sem se comunicar, né? E aí que tá, olha só, se a base são as relações, e a base das relações é a comunicação, olha o poder e a importância da atenção para a comunicação. E aí que vem a chave, né? As várias chaves que a gente escutou lá do poder da palavra, até um contexto muito interessante que está no livro dos 4 compromissos, que a gente sempre fala, do Miguel Ruiz. E o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. E lá vem um manual de forma super simples para você entender esse conceito. E a partir do momento que a gente começou a aplicar isso aqui, ó, aí, sabe, começou a tocar na ferida de um, de outro, assim. Porque quando a gente recebe a informação, será que dói? O que acontece quando eu recebo uma informação que às vezes é uma crítica, é uma cobrança? E é o que eu falo para Sol. Olha, se a gente se envolve em algo que existe um compromisso, eu disse sim para algo, vai existir uma cobrança natural. E essa cobrança, às vezes, ela vem e como veneno para quem recebe, ou não. Aí que vai da inteligência da gente entender isso, de receber a mensagem e incorporar. Será que eu me sinto assim quando eu recebo uma crítica? Dói? Se é dói, doeu, né? Se doeu, é doeu. Doeu. E aí, se eu tenho uma segurança suficiente para saber quem eu sou, para saber a minha verdade. Por exemplo, a gente fala, olha, não rolou aquele projeto, não foi entregue e tal. A gente pode receber assim, eu não sou capaz, não tá gostando do meu trabalho, a pessoa começa a supor também, né, que também tá no livro, né? Isso, começa as suposições. Eu não gosto do meu trabalho, não gosto do que eu faço, eu não sou capaz e tudo mais. Pode acontecer isso, que é um veneno. Isso vai envenenando as relações. Veio exatamente essa palavra. Que traz a reatividade. Ou se vem e você tem essa segurança, esse autoconhecimento e tem a sua verdade, não importa, porque assim, ó, eu sei da minha capacidade. Então amanhã, com essa informação, eu vou ajustar. Só ajustar. Sem levar para o lado pessoal, que é outro compromisso, né? E é interessante você falar isso, porque quando eu via que eu não estava sendo impecável com a minha palavra, que eu falava assim, não, eu vou fazer isso, tal dia eu vou entregar isso. E aí eu sou muito positiva, né? Então eu sempre confio que vai dar certo, que eu vou conseguir. Mas coisas acontecem, né, ao decorrer do tempo, e às vezes eu me atropelo e não consigo cumprir com a minha palavra. E aí vem essa questão, né, que o Lucas falava muito. Você tem que ser impecável com a sua palavra, você tem que ver que a sua palavra tem poder. Se você falou que vai fazer, ou você faz, ou você renegocia. E aí eu não consegui entender a raiz disso, de eu não conseguir cumprir com a minha palavra. E aí, no carro, ontem, eu vi que a raiz é porque eu vejo a minha palavra muito mais insignificante do que a palavra do outro. E aí, se você for olhar por um outro ângulo, é uma questão de autoconfiança. Porque quando eu falo para o outro e o outro tem uma opinião diferente, eu fico tentando convencer, porque eu acho que a opinião do outro vale mais do que a minha, que a palavra do outro vale mais que a minha. Então, aí eu consigo ver. A minha palavra ela não está se cumprindo porque eu não estou dando peso suficiente para ela, para essa minha verdade, né? É interessante e me remeteu também essa coisa de ser impecável com a sua própria palavra, né? É um certo alinhamento, que eu acho que é uma busca para quem está nesse caminho de autoconhecimento, a gente alinhar
aquilo que eu penso com aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, né? Aquilo que me atravessa e sai através de mim, né? Que eu expresso o quão impecável, né? Quão coerente eu tenho, né? O quão alinhado eu estou com isso e, por consequência, ter esse compromisso com a minha palavra, né? Então eu acho que vai muito dessa busca por óbvio, da gente ter uma maturidade também, né? De reconhecer, que nem o Lucas falou, de levar para o lado pessoal, muitas vezes. É quase como se a gente se colocasse num papel de vítima e a gente cai nessas narrativas, nessa espiral de achar que eu não sou suficiente ou que a minha palavra talvez não valha tanto, a do outro vale mais. Mas se eu busco esse alinhamento, né, na minha percepção, assim, eu acho que a gente está muito mais, como é que eu posso dizer assim, mais tranquilo em receber alguma crítica, né? Ou simplesmente ser mais assertivo, né? Porque a gente está buscando esse alinhamento, assim. Perfeito. Você lembra que eu falei que é assim, quando você recebe uma informação, independente da qualidade dela, do que você julgue dessa interpretação, o que você pode fazer é pegar o que te serve ou nada, ou alguma coisa, né? Pega o que te serve, guarda, utiliza, ou se não servir Se nada, ressoa, né? ok. Então, por exemplo, poxa, você poderia ter feito mais rápido. Aí, assim, deu meu melhor e tal, teve outras influências externas, tá tudo bem. Mas eu vou me atentar, quem sabe eu posso melhorar um processo. Então eu recebi, aproveitei algo. E se de repente alguém fala para você uma coisa que não tem coerência nenhuma, porque a pessoa às vezes não sabe o que você passou, né? Você também recebe e fala, ok. Ok. Agradeço a sua percepção, né? E foi o que aconteceu ontem, porque na hora que eu virei pra você, que você tava falando, né? A gente tava falando exatamente sobre comunicação, e aí eu falei assim, olha, eu acho que isso não é uma verdade. Aí você falou, não, mas isso. que verdade? Aí eu falei, pra mim não é uma verdade. Aí ele falou, é isso que tem que fazer. E eu lembro que na hora eu senti uma raiva muito grande, e eu sou muito emocional mesmo, sabe? O Lucas é mais racional, eu sou mais emocional. E aí vem muito uma vontade de brigar, de falar, não, mas você tá errado. E tentar convencer, né? E aí, na hora que ele falou isso, ele falou assim, é isso. Você tá falando que não é verdade, é a sua verdade. Pronto. A sua verdade, você tem que colocar a sua verdade aqui, ó. Tá vendo? Ela vale mais. E aí, na hora, me veio uma vontade de chorar e uma dor aqui, assim, porque eu tava realmente tentando integrar aquela emoção que veio, tentou sair em forma de raiva, mas eu transmutei. Aí eu chorei e me senti bem. E depois dei risada. Foi maravilhoso. Na verdade, tem a sua verdade, que é você, com seu poder pessoal, é o que eu sinto, é o que eu acredito, é o que eu penso, e a opinião do outro. Se a opinião do outro for maior, essa balança não vai funcionar, ela vai ferir. Porque o outro também tem a verdade dele, né? Mas a gente precisa colocar isso dentro de uma balança para entender, até que ponto, né, a nossa verdade vai, e existe talvez a minha verdade, a tua verdade e a verdade. Né? E acho que o consenso é a gente chegar nessa verdade, né? Acho que esse é o caminho, assim. Mas tem casos que a gente não precisa chegar numa decisão. É isso que eu sempre falo. Uma conclusão. Tem hora que não precisa. A gente está comunicando. Eu vejo dessa forma, você vê dessa forma. Tá ok. Vambora. Tem hora que tem que chegar numa decisão. Sim. Aí como que a gente pode juntos chegar numa terceira opção dentro do que a gente está se propondo aqui para resolver? Então tem que separar também. A gente está aqui falando para resolver, ou a gente está dando uma perspectiva que não vai impactar em nada agora, que pode ajudar ou não, só isso. E a gente acaba conhecendo, tendo uma oportunidade de conhecer a vida através da perspectiva do outro, né? E aí, quando eu ignoro essa perspectiva do outro e tento brigar e querer convencer dessa minha perspectiva, eu tô tirando essa oportunidade de ver a vida de uma outra forma, né? Que tá ali pronto para mim, eu não preciso nem vivenciar. A vida está se apresentando ali numa nova forma de ver e eu tô ignorando, né? Total. E você falou isso só de você conseguiu reconhecer aquela raiva que veio. Como é importante isso, né? A gente conseguir identificar e reconhecer aquilo que está passando aqui. Porque raiva é essa que eu estou sentindo. Primeiro nomear isso, né? Nomear essa emoção e conseguir, tô sentindo raiva. E
que eu faço com isso? Né? O que eu faço com essa raiva? Como é que eu comunico a partir dela? Eu vou comunicar esbravejando, porque não sei o quê. Eu vou, respirar fundo e falar, ok, estou sentindo raiva. Por quê? Porque talvez essa pessoa esteja passando algum limite que eu não soube comunicar. Como é que eu faço esse trabalho? Né? Como é que eu comunico isso de uma forma amorosa, sem ser agressivo? Né? Que eu acho que nos relacionamentos, né, que a gente estava falando aqui, se relacionar é comunicar. Como é que a gente se comunica no dia a dia? Né? A partir de que lugar? É de um lugar de amorosidade, de assertividade e objetividade, ou de um lugar puramente emocional, onde a gente é tomado pelas emoções e aí, né, se trumbica. Né? Então, a gente se perguntar, da onde que eu estou comunicando? Eu acho que é uma reflexão interessante assim, pra gente. Indico escutarem o ciclo das emoções, porque tem um episódio que fala muito disso. E reforço, uma emoção que a gente vem a sentir dura apenas 90 segundos. Só isso. Quimicamente. E aí, se a gente entrar no loop, ela vai durar quanto durar, né? Ela pode durar muito tempo. E aí, se você conta a historinha dessa emoção, vira o sentimento, né? Que aí fica mais difícil da gente conseguir transmutar, né? Vamos dizer. Amplifica aquilo, né? Eu coloquei o timer aqui pra gente não fazer um episódio gigantesco, mas desligou a tela. Mas estamos em tempo ainda. Podemos desenvolver mais um pouquinho, porque eu adoro quando a gente começa a falar de comunicação. Comunicação, emoção, né? E foi engraçado porque ontem eu senti realmente uma dor, como se tava descendo... Bem no laríngeo. Tava descendo algo aqui na minha garganta, assim. Eu falei, nossa, Lucas, tá doendo. Eu preciso chorar. E aí eu comecei a entender. Eu fiquei tão feliz depois de eu ter conseguido transmutar sem extrapolar um limite ali, né? E sabe que veio outra chave que quem nos escuta pode usar, que é assim: quando você tem um espaço de relacionamento, de convivência, é importante ter esse espaço de liberdade para você ser quem você é e deixar o outro ser quem ele é. No sentido de que no momento que a gente está mal, está com algum tipo de emoção, sentimento, e às vezes até muito primitivo, né? Instintivo de ficar bravo, qualquer coisa. Tem um espaço que é permitido você ser assim, porque faz parte do seu ser. Não dá para você reprimir isso, mas tudo bem. Após isso, talvez não seja a melhor ação, mas após isso, a reflexão vai vir, se você der espaço, né? Quando a gente fica bravo, mais bravo, de vontade de jogar as coisas na parede. Por que reprimir isso? Já está acontecendo. Então você deixa. Você não precisa brigar com quem já está num estado alterado. E o outro, eu sinto que é aquela velha história de não colocar mais lenha na fogueira, né? Não se identificar com a emoção do outro, né? E não tentar se defender ali naquela situação, né? É muito gostoso você vê alguém que está alterado de uma forma, vamos julgar, negativa, e você ficar assim, ok, tá bom, pode ser assim. Não se atingir, né? Tá tudo bem. Antifrágil, igual você fala, né? Pode gritar. Acolher o que a pessoa está sentindo naquele momento, mas é dela. É dela. Isso dá espaço. Quando a gente dá espaço, você dá oportunidade para a própria pessoa refletir, fazer as conexões dela e ela mesmo chegar numa conclusão e amanhã mudar alguma chavinha, não é? Sim, porque aquilo a gente vira um espelho, né? Como se fosse um espelho para aquela pessoa ter essa oportunidade de refletir, né? Eu acho que isso também é a gente entender em que momentos eu preciso talvez tomar uma ação, preciso falar algo, em que momentos também o silêncio é bem-vindo. Nossa, total. Né? Em que momentos eu posso simplesmente observar o que está acontecendo. Né? Eu acho que isso requer uma maestria e obviamente, né, uma maturidade, uma percepção, uma qualidade de presença. Né? A gente está presente no momento para tudo que a gente está sentindo. Assim, né? E eu até puxo mais um gancho assim, do que a gente vivenciou ontem, né? O Danny Black com as suas canalizações ali diretamente do astral. Aquilo que ele falou para mim ressoou tanto que a gente que está nesse caminho do autoconhecimento, a gente já sabe o quanto o silêncio é valioso e o quanto a gente precisa silenciar para abrir espaço, né? E aí, um exercício interessante para a gente fazer é esse que ele trouxe, que se o seu silêncio
Se a sua palavra valer menos do que o silêncio, ela tem que ser valer mais do que o silêncio. É melhor ficar em silêncio, né? A palavra é a nossa magia. É. E a gente tem que usar com sabedoria, porque a gente vai enfeitiçar o receptor. E manifesta, né? Manifesta. Frequência manifesta, é verbo, né? Tá toda hora, tudo... Não tem na Bíblia que fala que a princípio fez-se o verbo, né? Então... A base da palavra e a base de movimento do universo é o silêncio, né? Então a gente conseguir coexistir nessas duas dimensões, digamos assim, né? Eu acho que é bem interessante, né? Pegando esse gancho do Danny Black, assim, né? Quando que a palavra vale mais que o silêncio, né? Uau! E aí para fechar esse papo, deixo esse exercício. Quando acontecer algum conflito de comunicação, de relações, tenta dar um espaço. Por exemplo, ao invés de querer resolver na hora, agir, deixa acontecer, deixa manifestar no campo. Talvez essa própria pessoa que gerou a ação, ela vai dissolver ali naturalmente, antes de você agir, antes de você corrigir, porque dá muito impulso de querer, né? Não é assim. Corrigir o outro, né? Muitas vezes. Não é esse o caminho. Às vezes não fazer nada é fazer algo, né? Então... É muito bom. E eu até deixo um convite aqui pro pessoal, né? Falando em relações. E às vezes a gente, nesse caminho do autoconhecimento, é muito desafiador, às vezes, a gente achar pessoas que estão ressonando na mesma energia, né? Então, eu vou deixar um convite aqui, além, né, da oportunidade, às vezes, de vir nos visitar aqui em casa, que a gente está com o nosso espaço aqui, é muito bem-vindo, se manifestem, e a gente vai ficar muito feliz em receber. Também tem a oportunidade da imersão de fotografia, que a gente faz lá na Orquestra do Silêncio, que o Bruno conhece, que é um lugar maravilhoso. E lá é um lugar para se relacionar desse ponto, né, de vulnerabilidade, de pessoas que estão ali ressoando com a mesma energia. Então, deixa o convite para a nossa imersão de fotografia na natureza, que vai acontecer em dezembro, dia 2, 3 e 4, né? É uma relação realmente mais próxima da gente, onde a gente vai compartilhar, trazer muito autoconhecimento, técnicas de respiração, técnicas de meditação. Mindfulness. Para você se reconectar com a sua expressão criativa. Então vai ser muito legal. Se relacionar consigo mesmo, com a natureza e com as pessoas ali. Beleza, então acessa lá, tribezen.com.br ou o link da bio que está no nosso Instagram. E vamos lá, porque tem poucas vagas. Tchau, tchau. Isso. Gratidão, gente. Gratidão. Obrigado.